Olá, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder lecionar uma das nossas lições, da revista Palavra e Vida. E hoje é a lição de número 4. Nós estamos falando sobre o tema Um repouso para o povo de Deus. Um repouso para o povo de Deus. E eu quero, antes de mais nada, orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos conduza durante toda esta aula. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida. E agora, Deus, na ministração desta aula, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, não somente a mim, mas também a todos quantos estarão participando, ouvindo, que sejamos todos edificados com a Tua palavra e que Teu Espírito Santo nos capacite a fazer cada vez mais a Tua obra, reconhecendo e tendo a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto que dá base à nossa lição de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, dos versos 9 ao verso 11, que eu leio nesse momento. Diz assim: Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Esse é o nosso tema, aliás, o texto que dá base então para a nossa lição de hoje. E o autor da nossa revista, dessas lições, ele tem muita coisa boa para a gente aqui. E primeiro ele fala do objetivo, né? Qual é o objetivo desta lição? O objetivo é compreender que o descanso prometido por Deus é alcançado pela fé em Cristo Jesus. Todos nós já sabemos que esse repouso que Deus tem para nós, o céu, esse repouso não é obtido pelas obras, sabemos disso. É somente pela fé em Jesus Cristo. Na lição anterior, refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo sobre a antiga aliança. Nós não vamos falar isso aqui porque já foi motivo das lições passadas. Também nós refletimos sobre a necessidade de exercer a nossa fidelidade a Deus na geração em que vivemos, como testemunho para as próximas gerações. Por fim, mostramos que nossa peregrinação nesse mundo não pode ser uma motivação para esmorecermos na fé. Então ele destaca aqui esses detalhes, para que a gente reflita e veja como está a nossa vida diante do Senhor, porque nós aguardamos essa tão grande a salvação. Nós somos salvos, e aguardamos o repouso que Deus tem para nós. Na lição de hoje, refletiremos que a fé é o que traz sentido às expressões de culto. Refletiremos também que é por meio da fé que podemos entrar no descanso de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, aqui está a parte da introdução da nossa lição. O autor da lição, ele apresenta aqui 3 pontos, que eu não vou fazer a leitura de todos, de tudo, mas vou fazer aqui alguns destaques, A primeira que ele diz é que a fé traz sentido às expressões de culto. E ele diz assim:
O autor da carta exorta os irmãos de sua geração, e consequentemente nós também, a não incorrermos no mesmo erro. Logo no primeiro versículo, ele expressa que, uma vez que nos foi deixada uma promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Com isso, o autor deseja nos indicar um dos argumentos mais importantes da carta, que é introduzido aqui e será retomado de forma belíssima no capítulo 11. A fé é o que traz sentido ao relacionamento com Deus, isto é, o povo de Israel, no passado, não obteve a promessa do descanso na terra prometida, porque faltou-lhes a fé necessária para confiar nas promessas do Senhor. Então, aqui nós encontramos que a fé ela é fundamental, né, para que a gente encontre esse repouso. Ele faz referência ao povo de Israel que, ao longo da sua jornada pelo deserto, eles perderam a fé, né, por algumas razões, motivações, segundo a visão deles, o entendimento deles, eles perderam a sua fé. E nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança, nossa esperança, ainda que nós passemos por algumas dificuldades ou algumas tempestades. Ele também menciona aqui as razões pelas quais nós participamos ou cultuamos ao Senhor. Nós sabemos que podemos prestar o nosso culto individual, e o fazemos muitas vezes em casa, com a família, mas também temos o nosso culto coletivo. E isso é uma expressão, o culto é uma expressão de gratidão pelas bênçãos que Deus nos dá. Não necessariamente as bênçãos materiais, mas principalmente a maior bênção, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque o homem pode ter muita coisa, mas se ele não tiver a sua salvação, se ele não tiver a esperança de dias melhores, de uma vida melhor, nada vai adiantar. E o autor diz assim: que sentido haverá em nos reunirmos como congregação se não formos unidos por meio da fé em Jesus e nas suas promessas? Então, o autor faz menção de que a razão primeira, né, a principal razão da gente estar reunido na igreja, prestando culto coletivo, é porque nós aguardamos as promessas do Senhor para a nossa vida, esse repouso que Deus tem para o seu povo, conforme nós lemos no texto bíblico. Portanto, a fé é imprescindível para adorar a Deus e tomar posse de suas promessas. Eu tenho dito algumas vezes que a nossa presença no culto, né, prestando um culto ao Senhor, nós fazemos e devemos fazer sempre com muita alegria, com muita satisfação. E a nossa presença reunida no templo não deve ter outro sentido a não ser de a adoração a Deus, de cultuar a Deus e também de receber o alimento espiritual que é a sua palavra para a nossa vida. Ele diz assim: devemos nos perguntar o que nos motiva a irmos ao culto ao Senhor em nossas igrejas. Se a motivação é por conta de uma fé viva em Jesus e em sua obra, com certeza estaremos com a motivação certa. Portanto, adorar a Deus, diz o autor, não se trata de um dia específico, mas de uma motivação certa uma motivação certa que é a nossa fé. O ponto 2 da lição também diz assim: é por meio da fé que descansamos em Deus. O autor mostra que mesmo a geração que tomou posse da terra prometida, liderada por Josué,
não conseguiu experimentar verdadeiramente a paz que tanto esperavam. Isso porque eles esperavam o descanso em termos meramente terrenos, mas, na verdade, o descanso se aplicava à confiança em Deus e em seu poder. Esse descanso só se torna possível por meio daquele que realmente entrou no santuário eterno de Deus e descansou de suas obras, né? Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, depois de consumar a sua obra completa com a sua morte na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Quem crê em sua redenção tem acesso ao descanso de Deus. Um tipo de descanso muito diferente daquele que fora entendido pelos antigos israelitas. O descanso para o povo israelita era possuir a terra prometida. Foi prometida a Abraão e a sua descendência. No entanto, eles, mesmo na terra prometida, eles tiveram muitos problemas, muitas dificuldades, até por conta da sua falta de fé e desobediência a Deus. No entanto, o repouso que hoje nós esperamos, né, o Israel de Deus, que é a igreja, hoje o que nós esperamos é um descanso muito melhor, que é a vida eterna com o Senhor, não em vida, mas na vida futura, na vida com Deus. Com efeito, é nesse descanso que o crente deve depositar a sua confiança, né? A gente não pode ficar preocupado com as coisas dessa vida. A gente precisa entender que o mais importante para nós é a nossa salvação, é a nossa morada eterna com o Senhor. Ainda nós encontramos na lição o ponto 3, que diz assim: a promessa de Deus não muda. Todos nós sabemos que Deus é fiel, né? Deus é fiel e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não faz aquilo que Ele não promete, mas aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E o autor, ele expressa assim: por sua vez, uma vez confiante na promessa de Deus, o crente tem a convicção do cumprimento das suas promessas, mesmo que ele não consiga enxergá-la fisicamente. Ou, às vezes, devido aos problemas da vida, a gente pode até ficar um pouco desanimado, esmorecer, mas o maior desafio é a gente manter a nossa esperança naquilo que Deus nos prometeu. O autor da carta aos Hebreus prossegue argumentando que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Certamente, essa passagem tem significado muito relevante e o autor destaca aqui alguns desses significados, pelo menos 3, né? Ele diz assim: em primeiro lugar, significa segurança. Podemos confiar em Deus e descansar, porque a sua palavra é fiel e poderosa. Assim, não há razão para não crermos em Jesus e não esperar nele. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente, quando lê Hebreus 4:12, a gente precisa entender que nós podemos confiar nesse Deus. Então, a nossa palavra aqui é que o irmão, a irmã, aqueles que estão nos assistindo, né? Confie em Deus. Confie em Deus. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é aquele que, quando promete, Ele cumpre. Essa é a primeira
segurança que nós temos. Em segundo lugar, essa afirmação também nos indica que nada foge ao controle do Senhor, nem mesmo os nossos pensamentos e as nossas emoções. Aqui está algo que nós precisamos compreender, que Deus ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. O Senhor tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a sua vida muito mais do que eu e você. Então, Ele sabe tudo sobre nós, inclusive daquilo que insiste em roubar a nossa paz. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque seja momentos de alegria, seja momento de tristeza, seja momento de aflição, né? Qualquer momento da nossa vida, Deus está conduzindo a nossa história. A gente precisa entender isso. E isso traz paz ao nosso coração. Por fim, essa afirmação indica a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Portanto, é maravilhoso confiar no Deus que tem todo o poder e que nos ama incondicionalmente, preparando um descanso que começa aqui no coração daquele que deposita sua fé em Jesus e perdurará para todos sempre na glória do céu. Todos nós sabemos que a nossa salvação, né, nós somos salvos num ato, naquele momento em que nós compreendemos o grande milagre da cruz, quando a gente entende isso. Mas a salvação ela tem algumas etapas na vida. Primeiro é o momento da nossa aceitação, né? A gente entender que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas há um processo de santificação, um processo de purificação, onde a gente vai abandonando, né, deixando o velho homem, deixando aquelas coisas que desagradam a Deus. E, em último lugar, nós teremos a nossa glorificação. Quando será isso? Quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Então, essas etapas, elas são muito importantes para a nossa vida, o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida para que a nossa salvação ela seja completada, e ela será completada quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O autor da carta introduz um assunto que será tratado em grande parte da carta, segundo o qual Jesus, aquele que entrou no santuário de Deus, descansando das suas obras, é o perfeito mediador entre Deus e o homem, pois enfrentou todos os nossos cansaços e fadigas e sem pecado. Consumou a sua obra na cruz. Ele é tanto o ser humano perfeito quanto a verdadeira imagem do Deus perfeito. Então nós sabemos que Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele era homem e Deus também. Ele era homem porque a gente pode ver isso nas suas andanças, ele comia, ele ficou cansado, ele se emocionou, e era Deus porque fez os milagres que todos nós sabemos nenhuma outra pessoa poderia fazer, somente um Deus poderia fazer isso. Por essa razão, podemos nos aproximar dele com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Segundo Hebreus capítulo 4, verso 16. Em Jesus, portanto, entramos no verdadeiro descanso prometido por Deus. Disse alguém que o céu, o repouso, começa aqui, quando nós
aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ele já nos tranquiliza, mas, sobretudo, Ele nos dará o descanso eterno quando nós partirmos dessa vida. Há 3 perguntas para a gente pensar e agir, é o que o autor coloca. O primeiro é assim: nossos encontros como igreja têm sido uma expressão viva da nossa fé? Qual é a motivação para o culto, né? É o que a gente precisa pensar. Segundo, você tem descansado no Senhor quando enfrenta situações de dor ou sofrimento? O cristão verdadeiro não é aquele que entra em desespero. O cristão verdadeiro é aquele que se acalma mesmo nas horas mais difíceis, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar e último, como a crença na vida eterna em Jesus afeta, impacta a sua vida. Então a minha esperança e a minha oração é que Deus abençoe cada um que está ouvindo, participando aqui, estudando, e que nunca perca a esperança da vida eterna. Que Deus a todos abençoe. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui e agora para falar sobre essa lição, que é a lição 5, que fala sobre o autor da salvação eterna. Na lição passada nós falamos sobre um repouso para o povo de Deus, mas quem é que dá esse repouso, né? Quem é que oferece? Quem foi que deu a vida para que a gente pudesse ter esse repouso? E nós encontramos então em Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, que eu leio aqui, que diz assim: o qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos lecionando esta lição, e agora a lição 5. Pedimos mais uma vez que o Senhor esteja à frente, nos dando toda a direção, toda a sabedoria, em nome de Jesus. Amém. O autor da eterna salvação, ou da salvação eterna. Qual é o objetivo desta lição? O autor chama a atenção e diz o seguinte: apresentar Jesus Cristo como o sumo sacerdote perfeito, que se compadece de nossas fraquezas e nos garante a salvação eterna. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento havia lá os sacerdotes, que eram aqueles que nos representavam diante de Deus. E além disso, também tinha lá o sumo sacerdote, que era alguém que levava as ofertas, os sacrifícios que eram feitos diante de Deus. Na lição anterior, aprendemos que a fé em Cristo é o que traz sentido às nossas expressões de culto e que, por meio dessa fé, podemos entrar no descanso de Deus. Hoje, refletiremos sobre a pessoa de Cristo, o autor da nossa salvação. O autor também faz menção aqui, mais uma vez, declarando que ele era 100% homem e 100% Deus. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, então, como diz o autor aos Hebreus, era o sumo sacerdote. A gente não
precisa mais de alguém que nos represente, porque o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o Deus que veio a esse mundo, ele abriu então as portas para que nós tenhamos acesso a ele diretamente. Aqui nós encontramos também na lição alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, ele diz assim: Jesus, o humano perfeito. O início do capítulo 5 da carta aos Hebreus é uma continuidade do que é expresso ao final do capítulo 4, segundo o qual podemos confiar na promessa do descanso de Deus, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, entrou no santuário celeste para descansar das suas obras. O autor da carta conclui, então, que Jesus é o mediador perfeito entre nós, os que cremos, e Deus. Jesus é aquele que pode verdadeiramente representar o gênero humano diante do Pai. Vale aqui uma pausa para dizer que somente Jesus é mediador entre Deus e o homem. Ele mesmo disse que quem quisesse vir a Deus precisava vir a Ele. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu aliviarei. E ele diz que se alguém quiser vir ao Pai, precisa vir a Ele. A pergunta que persiste é: por que devemos confiar na promessa de um descanso eterno? E a resposta é natural. A gente até falou isso na lição passada. É porque Jesus Cristo, ele é Deus. E ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou voltando para o Pai. Então, todos esses atos, né, de Jesus mostra que podemos confiar nele e nas suas promessas com toda segurança. Ele introduz sua argumentação, o autor da carta aos Hebreus, fazendo uso do significado de um dos ofícios centrais da antiga aliança, o ofício de sumo sacerdote. Logo no primeiro versículo do capítulo 5, o autor afirma que cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Veja, meus irmãos e amigos, os sacerdotes, especialmente os sumos sacerdotes, eram aqueles que levavam os sacrifícios, recebiam os sacrifícios e levavam diante de Deus pelos nossos pecados. Por isso que Jesus Cristo é o sumo sacerdote maior. Ele é o perfeito, porque ele é o próprio Deus. E ele, então, morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelo seu pecado. O sumo sacerdote, no tempo do Antigo Testamento, deveria ser descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, segundo a ordem do Senhor a Moisés, expressa no livro de Êxodo, capítulo 28. Com esse efeito, por ser do gênero humano, como qualquer um de nós, o sumo sacerdote poderia se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, mas também ele mesmo estava rodeado de suas fraquezas, conforme nós encontramos em Hebreus 5, verso 2. O autor da carta aponta que Jesus Cristo, a palavra encarnada, o verbo encarnado, mesmo não sendo descendente de Levi, é o representante perfeito do gênero humano, porque pode se compadecer das nossas fraquezas,
justamente porque viveu sob a limitação da mortalidade, Jesus. Mas, limitação da mortalidade. Jesus, quando esteve nesta terra, experimentou todas as dores e privações que um ser humano poderia experimentar. Mas ele não pecou. Isso que é impressionante, porque ele passou por todas as tentações, todos os problemas pertinentes ao ser humano, mas ele não pecou, ele não desobedeceu ao seu Pai, por isso que ele é o sumo sacerdote superior a qualquer outro do Antigo Testamento. O profeta Isaías, séculos antes do acontecimento da chegada do Messias, profetizou que o Cristo seria um homem de dores, experimentado no sofrimento, mas é importante frisar, tudo isso Jesus passou sem cometer qualquer pecado. O ponto 2 diz assim: Jesus, o Filho perfeito. Não obstante o fato de Jesus ser o perfeito representante do gênero humano diante do Pai, não podemos negar de forma alguma a sua natureza divina. Jesus, como disse, Jesus era tanto homem como Deus. Isaías explicou que o Emanuel, Deus conosco, chegaria, Isaías capítulo 7, verso 14, e o seu nome, isto é, seus atributos seriam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conforme nós encontramos lá no capítulo 9, no verso 6 de Isaías. Por sua vez, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, exorta os cristãos filipenses a terem mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há dúvidas, portanto, na palavra de Deus, de que a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, foi um acontecimento singular na história da humanidade. Então, meus irmãos e amigos, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, nos dar a salvação, nos dar o descanso eterno que tanto nós almejamos, e ele veio, cumpriu a sua missão, foi obediente ao Pai e voltou, e a Bíblia diz que ele voltará para buscar a sua igreja. É fundamental reconhecer o quanto foi caro o preço pago pelo Filho de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, ter apenas um vislumbre de como deve ter sido penoso para Jesus deixar a sua glória no céu e ser aperfeiçoado pelo sofrimento. Vale a pena, meus irmãos, a gente dizer aqui que a salvação para nós ela é de graça, né? Ela veio de graça, é um presente de Deus para o ser humano. Mas a gente sabe também que tudo na vida tem um preço, né? E quem foi que pagou o preço? O preço foi pago por Cristo Jesus, porque éramos nós que deveríamos pagar isso, porque foi o homem que foi responsável pelos pecados, pela desobediência e pelo seu afastamento de Deus. O próprio homem fez isso. Mas Jesus Cristo ele veio e ele pagou o nosso
pagou o nosso pecado, ele levou sobre si o nosso pecado, conforme diz a palavra de Deus. O terceiro item, sua igreja, um constante aperfeiçoamento. A essa altura, o autor da carta aos Hebreus parece fazer uma breve pausa em seu argumento para exortar os nossos primeiros irmãos sobre o perigo da apostasia, isto é, de abandonar a sua fé em Jesus. Ele introduz essa exortação, mostrando que o abandono na fé é iniciado no coração daqueles que não estão firmados no conhecimento, daquele que não está firmado no conhecimento da palavra de Deus. Assim, o autor parece lamentar que os cristãos hebreus já deveriam estar muito mais fundamentados na fé em Jesus, mas, em vez disso, eles ainda estavam precisando ser ensinados sobre a doutrina mais elementar da fé cristã. Meus irmãos e amigos, é preciso a gente entender que hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é? E, lamentavelmente, muitos têm abandonado a sua fé em Cristo Jesus. Nesse período, depois da pandemia, a gente vê isso, a gente tem visto isso, muita gente que acabou abandonando a igreja, abandonando Deus, mas isso já estava previsto, né? Que no final dos tempos muitos deixariam a sua fé. Mas o autor da Carta aos Hebreus nos orienta para que tenhamos cuidado com relação a isso, para que não aconteça em nós, não venha para nós a chamada apostasia, que é o afastamento de Deus. E a gente precisa lutar muito, a gente precisa pedir a Deus fé, sabedoria, para que isso não aconteça conosco. Mas, pelo contrário, possamos manter a nossa fé firme, aguardando a volta do Senhor Jesus. Portanto, diz o autor, indo mais à frente, diz assim, portanto, a prática da vida cristã é o testemunho de nosso pertencimento ao autor da nossa salvação. A gente sabe que as obras, elas não salvam, né? Nem trabalhar na igreja salva ninguém. Não é porque eu trabalho na igreja, canto no coral, faço isso, evangelizo, isso não salva ninguém. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Mas aqueles que são salvos, eles procuram fazer alguma coisa, né? Nenhum salvo, ninguém que é salvo, fica de braços cruzados. Então, esse é o constante desafio e aperfeiçoamento da igreja. Andar como Jesus andou. Fazer ou tentar fazer o que ele fez. Ter a mesma característica que ele tem, o que ele teve. Ter a mesma fala e a mesma vida como Jesus. Ele ser um espelho de Cristo aqui nesse mundo. Ou sermos cartas vivas, né? Como diz a carta a Filemão. Então, mesmo em um mundo caído pelo pecado, nós precisamos nos aperfeiçoar e isso é possível. Infelizmente, a igreja sempre enfrentará os desafios dos falsos irmãos, dos fracos na fé, dos insubmissos, dos hipócritas, enfim, dos maus que se infiltram no meio do povo de Deus. E também daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Eu costumo dizer
que a igreja ela enfrenta alguns problemas, né? Os perigos que são internos e externos. Quais são os internos? São aqueles que são causados muitas vezes por alguns que, embora estejam no nosso meio, não são de nós, né? É o joio no meio do trigo. Isso acontece, isso é uma realidade. Aconteceu naquela época e sempre aconteceu em qualquer época e vai acontecer até o dia que Jesus voltar, infelizmente. Então, esse problema interno, muitas vezes nós enfrentamos. Mas também nós temos os problemas externos, né? Quais seriam esses problemas externos? São pessoas que às vezes nos veem com preconceito, às vezes pessoas que nos ofendem, pessoas que agridem. Então, todas essas coisas podem acontecer. Porém, precisamos desenvolver mais e mais a nossa consciência cristã e praticarmos as obras do Mestre enquanto é dia ou enquanto estamos nesse mundo, né? Principalmente a obra da evangelização através da nossa vida, através da nossa fala, através do nosso comportamento, através do nosso bom testemunho. Nós precisamos compreender que a nossa vida ela deve ser uma pregação, né, constantemente. Para a gente finalizar, diz assim, para você pensar e agir, então nós temos aqui algumas coisas, né? Eu quero finalizar dizendo assim: Jesus passou por todas as situações que passamos, porém sem pecado. Então, isso é importante para a nossa fé. Tem muitas religiões que os seus líderes, né, ou pecaram, ou morreram e estão mortos, continuam mortos. Mas Jesus Cristo ele não pecou, Jesus Cristo ele morreu, mas ressuscitou, ou seja, Jesus está vivo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Em segundo lugar, você imagina o quanto foi difícil para Jesus a vida nesse mundo? Imagina você, um Deus perfeito, vir a esse mundo no meio de gente imperfeita e dar a sua vida por alguém que não merece nada ou não merecia nada. Então nós não merecemos nada. Então é pela graça de Jesus, pela bondade dele, pela misericórdia dele, que nós alcançamos a nossa salvação. Então eu quero finalizar por aqui, agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Que Deus a todos abençoe, nos dando cada vez mais um estudo. Você pode assistir quantas vezes você quiser essa lição e que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe.